Olá, vamos dividir as holdings em três modalidades básicas. E quais são essas três modalidades básicas? A primeira modalidade é a holding pura, a segunda, holding patrimonial e, por fim, a holding mistas. Essas são um conjunto de três modalidades que nós vamos tratar aqui com um pouco mais de cuidado. Além disso, nós enxergamos a doutrina a existência de outras modalidades, como é o caso da holding de participações, que é a mesma coisa que uma holding pura. Holding imobiliária, holding internacional, a holding de controle, etc. Então, a gente vai abordar cada uma delas e vamos mencionar essas outras também. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma holding pura? O que é uma holding pura? Como o nome já diz, ela foi concebida para ser a empresa de participações em outras sociedades. Por quê? Porque é assim que a holding foi trazida para dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, através do artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei 6.404 de 1976 das SAs, que diz o seguinte: a companhia pode ter por objeto de outras sociedades. Então, a partir desse momento, houve a autorização legislativa de existência de uma holding. Então, como ela tem por objeto a participação em outra sociedade, ganha o nome de holding pura. E, em tese, ela não faz nada. Tudo que ela faz é participar de outra sociedade. A pessoa física deixa de ser a sócia de uma sociedade operacional. Ela passa a ser a sócia de uma empresa holding. E essa holding é o que é sócia de outra empresa, outra sociedade operacional. Ela também pode ser chamada de holding de participações ou holding de controle. Se ela exerce o controle de uma determinada sociedade, ela vai ser uma holding de controle. Se ela participa de várias sociedades, ela vai ser uma holding de participações, por exemplo. Eu posso ter uma holding que ela controle um grupo de outras empresas, e essas empresas todas estão sob o comando de minha holding. Essa é uma holding de controle. Ou eu posso ter uma holding que ela, na verdade, só adquire ações no mercado de capitais. Então, por exemplo, ela tem ações no Bradesco, mas ela não controla, ela é só uma holding de participações. Ainda assim, ela é uma holding pura. E pelo fato dela não ter uma atividade própria, não faz com que ela seja algo inerte. Ela não necessariamente precisa ser inerte. Por isso que eu falei, em tese não exerce nada. Por quê? Ela pode exercer determinadas atividades, sim, porque tem uma previsão no artigo 265 da Lei 6.404 de 76, da Lei das SA, certo? Que diz o seguinte: a sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos desse capítulo, grupo de sociedade mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participação na atividade ou empreendimentos comuns. Veja bem, ou a participar da atividade ou empreendimento comum, e ainda que combinar recursos ou esforços. Então, é muito comum você ter holding que ela faz isso, ela presta determinados serviços extras, que eu chamo de desempenhar atividades secundárias e de apoio. Isso vai ficar melhor como um exemplo que eu vou dar agora. Você tem uma holding. Essa é uma holding que ela controla outras atividades, diversas outras atividades, empresas, diversas outras sociedades operacionais, e ela pode, em nome próprio, contratar diversos serviços de apoio, por exemplo, contabilidade, advogado, conservação de limpeza, informática e por aí vai. Essas atividades de apoio, na verdade, elas não prestam serviço para a empresa holding, mas prestam serviços para as controladas, para as outras empresas. E isso é relevante porque isso, no passado, já foi objeto de discussão judicial. No caso da holding pura, aquelas que controlam determinadas atividades empresárias. Então, isso já foi um objeto de litígio, e no litígio
ficou confirmado que o fato que ela exerce essas atividades e disponibiliza essas atividades para outras empresas, não a desqualifica como holding pura, mas sim uma controlada. Inclusive, essa jurisprudência, que ela é bem clássica no Tribunal de Justiça de São Paulo, é muito comum a holding pura ser usada por grandes grupos econômicos, inclusive com um planejamento sucessório, que chamamos de holding familiar. Então, por exemplo, eu participo de uma empresa com um determinado sócio e eu quero que os meus filhos um dia estejam no comando da minha empresa. Isso é possível. Não como pessoa física, porque ninguém pode obrigar o seu sócio a aceitar outros sócios. Então, você tem como construir a sucessão através de uma holding pura. E eu vou fazer aqui um exemplo para você. Veja bem, antes existia uma empresa chamada, vamos colocar o nome, Povo Brasileiro S.A. Essa empresa, ela tinha 2 sócios, que é o Jair, com 60% das ações dessa empresa, e Fernando, com 40% das ações dessa empresa. Só que o Jair faleceu. Então, a empresa Povo Brasileiro, ela vai ser um quadro que Jair não estará mais nesse planeta, e como é que vai ficar esse quadro? Fernando tem 40% da empresa, certo? E os filhos de Jair, que são Carlos, Flávio e Eduardo, cada um deles tem 20% dessa empresa. Agora veja como é que ficou o quadro social, cada um deles com 20% e Fernando com 40%. Qual o problema disso tudo? O problema disso é o seguinte, que basta que um dos herdeiros seja divergente com os outros irmãos sobre qualquer matéria. Pode ser a contratação da empresa de limpeza, pode ser a presidência da companhia, não importa. Qualquer matéria que um só for divergente e concordar com o Fernando. Entrega o controle da companhia a Fernando, pelo menos naquela decisão. Seja ela muito importante ou menos importante. Entrega o controle da companhia para o sócio que tem menos porcentagem. Agora veja, como é que funciona no sistema com uma holding pura? Nós temos essa mesma situação de Fernando, com 40% da empresa que nós criamos aí, Povo Brasileiro S.A., e você tem Jair, não mais atuando como sócio da empresa, mas Jair possui uma holding, e esta holding, sim, tem 60% da empresa do Povo Brasileiro que nós criamos. E que vai acontecer depois que... Como assim? Como nós vamos fazer quando Jair não estiver mais aqui? Nada vai mudar. Por quê? Quem falece não é a holding. A holding não falece. A empresa não falece. A empresa continuará tendo 60% do capital. O que vai acontecer nesse momento é que os filhos que vão herdar as cotas desses 60%, então, Carlos, Flávio, Eduardo, cada um vai ter os seus 20%, ou 1/3 disso, que aqui vai ser o 100% da empresa de Jair, mas cada um vai ter 20% indiretamente da companhia. Mas quem vai dominar é a companhia. Não importa como cada um deles se posicione, que cada um deles só vai se posicionar internamente na holding, dentro do contrato social, dentro do acordo de sócios. Então, aqui sempre vai prevalecer a posição da família. Acreditem, isso aqui não é uma ideia que eu estou dando agora. Isso aqui é mais velho do que andar para frente, em termos de grandes fortunas deste país, ok? Todas as famílias controladoras das maiores empresas do país, os bilionários, todos eles utilizam esse mecanismo. Todos eles, não tem exceção, todos eles utilizam esse mecanismo, é óbvio. Porque o que tornou o bilionário exatamente é essa atividade. Essas atividades econômicas de muito vulto, não pode ter risco nenhum. Então, isso é um mecanismo que possibilita com que essas grandes companhias atravessem as gerações e gerações e a empresa se mantém com o seu capital. Eis aqui a nossa segunda modalidade de holding. Vamos lá, vamos falar da outra, que é a modalidade da holding patrimonial. Como é que ela funciona? O objeto de uma holding patrimonial sempre vai ser exercer a participação social de outras companhias, correto?
em outras sociedades e outras empresas. Não importa. Sempre vai ser esse o objeto. A holding patrimonial foi criada com essa finalidade, ao menos no papel. Mas ela não chega a exercer esse objeto. Tudo que ela faz é exercer o patrimônio dos seus sócios. Ela se limita a isso, a receber o patrimônio dos seus sócios e organizar esse patrimônio dentro da empresa. É importante que você saiba o seguinte: existe uma grande pergunta que sempre aparece para nós. Mas isso não é ilícito? Isso não é fraude? Você está fazendo um negócio com um propósito que está dando outra destinação? Não. Eu não estou dando outra destinação. Não estou dando um outro propósito. Sempre foi esse. E é lícito fazer assim. E não tem fraude nenhuma em fazer isso. Por quê? Por que não tem fraude nenhuma? Porque, na verdade, você não tem uma forma de esconder o patrimônio ou de dar destinação diferente. Na verdade, o volume de patrimônio da pessoa física ou o volume do patrimônio dos sócios continua sendo o mesmo. Então, se a pessoa antes tinha um imóvel de 1 milhão, ele passa a ter 1 milhão em participação social naquela empresa. Se antes ele tinha 100 apartamentos, que juntos variavam em 500 milhões, ele vai continuar tendo 500 milhões em participações social nessa nova empresa. Se ele tinha um imóvel de 50 mil, ele agora vai ter 50 mil em participação social nessa empresa. Não muda a configuração do volume patrimonial. O que vai mudar é a natureza dos bens que formam aquele patrimônio. Antes, a pessoa física tinha um imóvel de 50 mil ou 500 milhões de reais, certo? Não importa. Ele agora deixa de ter imóveis e passa a ter cotas de capital social, que representam aquele volume de patrimônio que ele continua tendo igualzinho como era antes. Por que fazer isso? Vamos lá, por que fazer isso? Na verdade, é para proteger o patrimônio. A barreira que a holding forma para os eventuais revés de atividade econômica, essa é a primeira finalidade. E a segunda finalidade é fazer um planejamento sucessório, para deixar toda a distribuição dos bens para os seus herdeiros já consolidada, já configurada, de forma quando a pessoa falece, sequer tem inventário. Já segue direto. E isso sempre com bastante eficiência tributária. Por quê? Esse mecanismo aqui sai incrivelmente mais barato do que o procedimento de inventário. E a holding mista, vamos falar um pouquinho dela, mas não tem muito o que se falar sobre ela. A holding mista, ela vai exercer objeto social de participação de outra sociedade e outro objeto para organizar o patrimônio dos sócios. Ela exerce o papel dos dois objetos. Logo, ela é uma holding mista. A definição já está na junção das definições das duas anteriores e as outras modalidades que a doutrina menciona. Márcia, onde está essas? Fora essas três que você já comunicou conosco. Eu vou tratar isso com vocês nos próximos vídeos. Até mais.